Eu não sei quanto tempo vai demorar para ele entrar no nosso esqueminha de igreja, eu não sei quanto tempo vai demorar para ele ser um cara convertido, bonitinho, e que anda com a roupinha de evangélico, ouve música gospel e frequenta a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, Jesus não pediu para ele fazer isso, Jesus pediu para segui-lo. A vida com Cristo, apesar de termos as Escrituras e apesar de termos a teologia e estudarmos muito, e devemos fazer isso, é um convite a uma jornada, a uma caminhada. Quanto tempo vai levar? Não sei. Tá a fim de andar comigo? Eu tô. E você vai andar com ele? Vamos andar, é assim que a gente aprende. É no chão da vida. É nas experiências, é no pão que a gente parte, é na casa da viúva que a gente entra, lá em Naim, que teve o filho ressurreto no meio do velório. É esse aí. É lá com a samaritana. Você quer andar comigo? Você quer ver como é que é a vida? Porque a vida é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Estamos no versículo 9 do capítulo 9 de Mateus, o que antecede essa mini parábola ou mini analogia. Partindo Jesus dali, de onde? Do que nós falamos no último episódio, saindo daquela casa onde ele curou aquele coxo, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O Mateus está falando sobre ele mesmo, o Mateus. O Mateus era cobrador de impostos, ele era um publicano. E os publicanos eram odiados pelos judeus. Havia diferença de cargo dos publicanos, aqueles que cobravam os impostos, aqueles que chefiavam uma região, mas de qualquer maneira o publicano era o cara que cobrava o imposto do judeu e ele era judeu. E ele cobrava o imposto do judeu para mandar para Roma. Bom, isso já seria algo terrível, porque você faz um trabalho muito ruim. Você trabalha para o império inimigo para tirar o dinheiro da gente e pagar o imposto, porque é isso que Roma quer. Roma quer grana. Roma quer grana. Roma quer a grana. Não sei se você entendeu. Roma quer grana. Roma não quer Cristo. Roma não quer conversão e nem falar aleluia. Roma quer grana. Mas vamos seguir em frente, que não é esse o tema dos nossos pensamentos de isolamento dessa sequência. Estamos falando sobre vinho novo em odres velhos. Por que Mateus contou essa história da sua própria chamada? O publicano era odiado pelo judeu não só porque cobrava imposto, porque ele também era rico. Era rico porque esse cara cobrava além do que devia ser cobrado. Nos parece que a galera de Roma falava assim, ó, você tem uma região aí, você tem que trazer pra gente X, tá? Bom, se você conseguir alguma coisa a mais, sorte sua. Seu salário é esse, tem uma comissão também pra você, que é tal, é X, mais do que você conseguir a mais também na sua cobrança, azar, sorte sua. Nós queremos isso aqui. Parece que o publicano também era um cara que nas suas negociações ganhava. A gente não tem, assim, muitas informações, mas é bem provável que sim. E era um cara muito bem de vida e adorava trabalhar para os romanos. Era tido como um traidor. Ninguém queria estar perto de um publicano. Aliás, mais à frente nós vamos ver que Jesus foi indagado ou criticado por comer com pecadores e com publicanos, que era o cara colocado de lado, é o traidor do judeu. Mas o mais interessante é que Jesus foi lá na coletoria. Ele foi lá nos guichês, onde o pessoal tinha que ir e pagar o seu imposto. Sabe como é que é? Ele foi lá no banco. Agora é tudo digital, né? Mas naquela época não era. Tinha fila. E o pessoal tinha que ir lá e tinha o cadastro de todo mundo. Eles sabiam quem era quem, onde morava, se tinha pago e se não tinha pago. Sabia direitinho, um por um. E o cara tinha que fugir se não pagasse, viu? Hoje em dia é mais difícil isso. Quando o governo vai pagar um benefício, é difícil manter cadastro, né? Porque a gente tem computador e isso atrapalha. Aí tem fraude, as pessoas erradas acabam recebendo, gente que já morreu recebe, gente que está presa recebe. Mas é porque hoje em dia é muito difícil. Naquela época, que era no papiro e no carvão, eles conseguiam controlar. Mas também não é esse o nosso assunto. Ai, Jesus, me ajuda. Que dá uma vontade. Mas vamos em frente. Jesus disse para Mateus, segue-me. Isso diz alguma coisa para você? O que o Mateus está querendo dizer para a gente quando ele fala sobre remendos de pano novo em pano velho e vinho novo sendo fermentado dentro de odres velhos? O normal, o ideal seria ele falar, ô Mateus, eu gostei de você, você quer vir para minha igreja? E o Mateus diria, não sei, como é que é a sua igreja? Ah, minha igreja é legal, a gente canta umas músicas legais, a gente fica, aleluia, aleluia, legal pra caramba. E a gente prega umas coisas legais, eu não vou te ofender, nada. A nossa oferta é pequena, o dízimo é 8%, o que você acha?
Aí se o Mateus dissesse sim, ele ia colocar Mateus dentro de um grupo, ele ia começar a discipular e ensinar o Mateus, ele ia começar, sei lá, a doutriná-lo, para que ele se convertesse. E quando o Mateus tivesse bom, fazendo a coisa certa, abandonasse o emprego dele, sabe? Quando ele desse bastante testemunho, aí talvez eles batizassem o Mateus, colocassem na frente da igreja e falaram: irmãos, ele se converteu mesmo, ele tá bonzinho agora, acho que a gente deve dar uma chance pro Mateus para ele fazer parte da nossa igreja. O que vocês acham? E a igreja votaria se sim ou não, aí batizariam, ele seria colocado no hall de membros, e aí chamaríamos ele de evangélico. Mas Jesus não fez isso. Jesus não falou nada para ele. Não o criticou, não perguntou por que ele era publicano, não perguntou qual o salário dele, não cobrou nada dele, não pediu oferta nenhuma, porque devia ser um cara abastado, não falou para ele se ele tinha que largar ou não largar o que ele fazia, e nem quis saber qual era o pecado dele, apesar de que Jesus já sabia todos. Simplesmente disse: segue-me. Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Além de ter andado com Jesus aqueles aproximadamente 3 anos e meio, ainda escreveu um dos evangelhos, provavelmente o segundo, que na nossa lista é colocado como o primeiro. E nos deixou um legado da história de Cristo. É no Evangelho de Mateus que nós temos os grandes discursos de Jesus, o Sermão da Montanha, que já foi alvo aqui de estudos nossos, e o discurso escatológico de Jesus, enfim, parábolas e ensinamentos e curas. Era um publicano. Tem muita gente que segue Jesus e que Jesus chamou e que está completamente fora do nosso sistema religioso. Tem muita gente que não está frequentando igreja e que não tem uma aparência como você acha que deve ter, não está pronto, não está ainda bonitinho, ainda está cheio de pecados, ainda é um cara com um monte de problemas, e Jesus falou para ele: você quer me seguir? Ele falou: eu quero, então me segue. Tem um monte de gente que não se encaixa no nosso sistema, ele não é bem quisto na sinagoga, nós não gostamos de sentar e comer com ele nos banquetes, e filha minha não casa com publicano. Ele não cabe na nossa religião nem na nossa nação. Mas ele disse: eu acredito que Jesus existe, eu quero segui-lo. Eu não sei quanto tempo vai demorar para ele entrar no nosso esqueminha de igreja, eu não sei quanto tempo vai demorar para ele ser um cara convertido, bonitinho, e que anda com a roupinha de evangélico, ouve música gospel e frequenta a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Jesus não pediu para ele fazer isso, Jesus pediu para segui-lo. A vida com Cristo, apesar de termos as Escrituras e apesar de termos a teologia e estudarmos muito, e devemos fazer isso, é um convite a uma jornada, a uma caminhada. Quanto tempo vai levar? Não sei. Tá a fim de andar comigo? Eu tô. E você vai andar com ele? Vamos andar. É assim que a gente aprende. É no chão da vida. É nas experiências, é no pão que a gente parte, é na casa da viúva que a gente entra, lá em Naim, que teve o filho ressurreto no meio do velório. É esse aí. É lá com a samaritana: você quer andar comigo? Você quer ver como é que é a vida? Porque a vida é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você quer conhecer a vida? Então vem viver. Vinho novo em odres velhos, remendo novo de pano novo em tecidos velhos. Isso não vai dar certo. Acho que as pessoas que leram pela primeira vez o Evangelho de Mateus, ou aqueles que tinham os escritos de Mateus no primeiro século, será que eles estavam prontos para entender que não tem a ver o hall de membros da igreja com o livro da vida? O Ed René sempre fala isso. Eu gosto muito dessa frase, concordo com ela. E é uma grande verdade. Não tem nada a ver o hall de membros da sua igreja com o livro da vida. Tem muita gente no hall de membros que não vai estar lá no último dia, e muita gente que não está no hall de membros e vai estar lá. Porque ele está com uma caminhada. Eu não sei se ele está lá na frente, no meio ou lá atrás. A verdade é que todos nós somos pecadores. É nós na igreja que criamos a exclusão, quem entra, quem sai, quem faz parte, quem não faz, quem está debaixo da cobertura e quem não está. Jesus não, ele fala: quer andar comigo? Quero. Mas ele é publicano, não sei, ele tem que andar. Todo mundo tem que andar. Será que eles estavam prontos para o que Jesus queria ensinar? Mas a maior pergunta é outra: será que você está pronto para andar com quem Jesus quer andar? Até o próximo.